E aí pessoal, beleza? Libertário 03 aqui, o meu nome é Caio, para quem não me conhece, esse é um canal austro-libertário, aqui a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por uma perspectiva libertária. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, que já adiantando, parte 4 do capítulo 6 da leitura comentada do livro Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, do Hans Hermann Hoppe. Eu peço para que você se inscreva no canal, isso é muito importante. No momento que essa série está sendo feita, o canal está com 292 inscritos, então eu estou muito próximo de 300 inscritos. Se o canal bater 300 inscritos aí até segunda-feira da outra semana, prometo lançar um vídeo especial aí fazendo uma análise libertária do filme 300 de Esparta, já que 300, enfim, por causa disso. E vou assistir o filme e rever ele, e aí faço esse vídeo especial. Mas enfim, como se trata de uma leitura comentada, recomendo fortemente você checar a descrição. Além de você encontrar os links para apoio financeiro do canal, você pode apoiar através de Nano, Bitcoin e Shitcoin, ou seja, através de Pix. Você também encontra os links para seguir o canal nas redes sociais. As redes sociais que eu tenho, né? No caso Twitter, Instagram, enfim, o grupo do Telegram principalmente é onde eu sou mais ativo. Vocês podem entrar lá. E também outra coisa muito importante, tem os links para compra ou download gratuito do livro. Você pode baixar através do site do Instituto Rothbard gratuitamente, já que o livro está em domínio público. Ou se você prefere ter uma versão física dele, você pode adquirir através do site da Amazon. Mas então, sem mais enrolações, vamos seguir do ponto de onde eu parei aí, basicamente. Eu parei na página 109, para quem estiver acompanhando aí, fazendo de fato a leitura, junto aí. Então, sem mais delongas, vamos com as palavras do Hoppe. Da forma como os empíricos a veem, a linguagem é um sistema de sinais e de combinações de sinais convencionalmente aceitos, aos quais, novamente por convenção, são atribuídos algum significado, basicamente por meio de definições ostensivas. De acordo com essa visão, pode parecer que, embora a linguagem seja um produto artificial criado pelo homem, nada pode ser conhecido a priori sobre ela. E realmente, há muitas linguagens diferentes, todas fazendo uso de sinais diferentes, e o significado dos termos utilizados pode ser atribuído e modificado arbitrariamente. Portanto, tudo o que há para saber sobre a linguagem deve ser, ou assim parece, aprendido a partir da experiência. Mas essa perspectiva é incorreta. Ou, na melhor das hipóteses, uma meia-verdade. É verdade que qualquer linguagem é um sistema convencional de sinais. Mas o que é uma convenção? Evidentemente, não se pode sugerir que convenção seja definida de forma convencional, pois isso simplesmente seria desvirtuar a questão. Tudo pode ser chamado de convenção, e neste caso, a linguagem. Mas seguramente nem tudo que pode ser chamado é, de fato, um acordo convencional. Falar e ser compreendido ao dizer que a convenção é utilizada desta ou daquela forma pressupõe que já se sabe o que é convenção, na medida em que essa afirmação já teria que fazer uso da linguagem como meio de comunicação. Consequentemente, somos forçados a concluir que a linguagem é um sistema convencional de sinais e, como tal, o conhecimento sobre ela só pode ser o conhecimento empírico. Mas para que haja um sistema, devemos considerar que cada falante de uma língua já saiba o que é uma convenção e deve saber o que não é simplesmente aquela maneira que ele conhece do que cão significa cão, mas deve saber o significado real e verdadeiro de convenção. Esse conhecimento do que é a linguagem deve ser considerado a priori. Essa compreensão pode ser repetida a níveis mais particulares. Há todos os tipos de afirmações específicas que podem ser feitas numa linguagem e, na verdade, a experiência desempenha uma função aqui. Porém, saber o que significa formular uma proposição pode não ser aprendido definitivamente a partir da experiência, mas deve ser pressuposto por qualquer falante de uma língua. Não se pode explicar a um falante o que é uma proposição apenas recorrendo a outra afirmação, a menos que ele já saiba como interpretá-la como sendo uma proposição. E o mesmo se aplica às definições. Não se definiria ostensivamente definição ao apontar para alguém que está apenas mostrando alguma definição, porque assim como no caso que a palavra cão é definida ao mostrar um cachorro, uma compreensão do significado das definições ostensivas já deve estar pressuposta quando se entende que apontar para um cão e a sonoridade da palavra cão significa que cão é cão, isso no caso da definição. Definir ostensivamente a palavra definição seria algo completamente sem sentido, a menos que já se soubesse que um som específico produzido deveria significar algo cuja identificação deveria ser auxiliada por indicação, e como então identificar objetos específicos como exemplos de propriedades abstratas gerais. Em resumo, para definir qualquer termo por convenção, um falante deve ser considerado como tendo um conhecimento a priori do significado real,
a definição real de definição. E aqui o Hope coloca entre parênteses. Nota 109 aqui. Sobre o problema das definições reais versus convencionais ou estipuladas, M. Hollis e Neil, Rational Economic Man, de novo ele referenciando esse livro, já acho que é a terceira ou quarta vez. Man, Cambridge, de 1971. Aí ele referencia aqui, página 177, palavras desses autores agora. A partir de um ponto de vista empírico, as definições honestas são de dois tipos, lexical e estipulativa. Mas quando se trata de justificar essa visão, não está sendo oferecida provavelmente uma definição de definição. E aqui definição está entre aspas. Qualquer que seja a categoria da definição de definição que desmorona, não precisamos aceitá-las como tendo qualquer valor epistemológico. Realmente não seria nem mesmo possível uma tese epistemológica, a menos que não fosse nem lexical nem estipulativa. A visão é tanto inconveniente quanto autorrefutável. Uma opinião contrária em uma longa linhagem é que há definições reais que captam a essência da coisa definida. E aqui ele também referencia, essa parte é da página 177 a 178. Bay Blanchard, Reason and Analytics, página 2008. Então quem tiver curioso de pesquisar aí. Ou seja, vamos voltar aqui para esse finalzinho aqui. Uma opinião contrária com uma longa linhagem é que há definições reais que captam a essência da coisa definida. Ou seja, se eu descrever para você vamos pegar um exemplo mais simples, um livro, que nem esse aqui. Fala pessoal, isso aqui é um livro. Para você entender o que é um livro, você precisa ter uma definição empírica do que é um livro, ou seja, você precisa ter visto um livro ou você precisa entender o conceito do que é um livro. Porque eu posso chegar pra você e, sei lá, de repente eu mostro... Vou dar um exemplo aqui. Só, tipo, isso aqui. A capa. As páginas não existem. Então, tipo, isso aqui ainda é um livro ou isso aqui é só uma capa, vamos dizer assim? É só... O que seria isso, vamos dizer assim? O que o Hope está querendo colocar aqui? Que para você entender um conceito da linguagem, você precisa entender a definição dela. E para você definir alguma coisa, isso é a priori, porque senão você cai. Como é que eu vou definir o que é definição? Basicamente. O que é a definição da definição? É a priori. Você entende um conceito de uma definição de alguma coisa porque aquele conceito é um conceito a priori. Ele não pode ser empírico, basicamente. Então é isso que o Hope está querendo colocar aqui. Sei que é uma coisa bem pesada em termos de filosofia, mas enfim, eu falei que esse capítulo seria pesado, tô falando desde a primeira parte. Tanto que eu tô fazendo até menos páginas porque requer mais explicação. Enfim, seguindo aqui. Assim, o conhecimento sobre a linguagem, que deve ser considerado a priori naquilo que deve ser pressuposto qualquer falante de uma língua, é o de como criar convenções reais, como formular uma proposição ao fazer uma afirmação, ou seja, como dar significado a alguma coisa ao dizer algo, e como formular uma definição real e identificar exemplos particulares de propriedades gerais. Qualquer negação disso seria autorrefutada, uma vez que teria que ser feita numa língua, fazendo proposições e utilizando definições. E como qualquer experiência é uma experiência conceitual, ou seja, uma experiência segundo alguma língua, e dizer que isso não é assim e explicá-la só provaria o ponto, uma vez que também teria que ser moldada numa linguagem, por saber que isso é verdadeiro para uma linguagem a priori, também se conheceria uma verdade a priori sobre a realidade, que ela é feita de objetos específicos que têm propriedades abstratas, ou seja, propriedades das quais é possível encontrar outros exemplos. Que qualquer objeto tem ou não tem alguma propriedade definida, e, portanto, há fatos que não podem ser considerados como sendo o caso, verdadeiro ou errado. E também que não se pode conhecer a priori quais são todos os fatos, exceto que também devem ser realmente fatos. Ou seja, exemplos de propriedades específicas abstratas. E mais uma vez, não se sabe de tudo isso a partir da experiência, na medida em que a experiência é apenas o que pode aparecer nas formas descritas. E aqui ele referencia um cara chamado A.V. Melson, Filosofia da Natureza. Vamos pegar essa parte aqui para dar uma explicada. Há fatos que não podem ser considerados como sendo o caso verdadeiro ou errado. E também não se pode considerar a priori quais são todos os fatos, exceto que também devem ser realmente fatos. Ou seja, o que o Hope está querendo colocar aqui? Fatos, ou seja, fatos, vamos colocar assim de maneira geral, independente do que seja, você não precisa conhecer eles, a natureza deles, para entender que eles são fatos. Vamos voltar aqui para o exemplo que eu dei no vídeo anterior. Gravidade.
certo? Gravidade é um fato. Eu tô jogando esse controle e ele tá caindo na minha mão. Porque isso tá acontecendo por causa da lei da gravidade. Agora, você acha que um bebê de, sei lá, 1 ano de idade, ele compreende o porquê que isso acontece? Esse fato? Ele vai compreender esse fato da gravidade? Não, ele não vai, evidentemente. Agora, isso muda o fato de que a gravidade é um fato? Não. Mesmo que um indivíduo não compreenda aquilo, aquilo não deixa de ser verdade. E isso aí já é uma boa forma de você, epistemologicamente, refutar a terraplanista, porque eles vão ter que provar que a gravidade está errada e eles não conseguem. Então, enfim. Tá vendo? Vocês entram aqui para poder aprender sobre socialismo e já sai refutando terraplanista. Então, deixa um like aí no canal aí que eu acho que eu mereço. Então, colocando essa questão, é basicamente isso que o Hoppe está querendo colocar. Mesmo que você vá usar a linguagem, voltando um pouco atrás no argumento que ele faz, se você quiser refutar a ideia de que a linguagem é a priori, para refutar você teria que usar a própria linguagem, o que basicamente seria uma contradição performática, como você, nos vídeos anteriores que eu falei sobre a questão da praxeologia, de que humanos agem para sair de um estado de menor satisfação para um de maior satisfação usando meios escassos, é a mesma coisa você querer falar assim, eu não vou agir, então portanto eu vou refutar a praxeologia. Não, porque você está no estado de menor satisfação, que é eu não gosto da ideia da praxeologia, eu quero refutá-la, e você quer sair para um estado de maior satisfação, que é eu vou refutar a praxeologia, porque isso me incomoda. E aí como que eu vou fazer para refutar a praxeologia? Não agindo. Ao não agir você está fazendo uma ação, basicamente. Então você escolheu fazer uma ação, vamos dizer assim. E aí você se auto-refuta. A mesma coisa aqui, se você tentar fazer uma refutação dessa tese do Hoppe aqui, você está se auto-refutando pelos motivos que ele explicou. Mas enfim, vamos seguir aqui. Com isso em mente, podemos voltar ao campo da ação a fim de provar o ponto específico que também tem um conhecimento a priorístico positivo das ações e consequências das ações, porque também as ações são construtos feitos pelo homem que podem ser plenamente compreendidas em relação às suas regras de construção, e que o empirismo e positivismo, sob risco de contradição, provavelmente não pode ser pensado para enfraquecer ou mesmo desafiar seriamente o argumento econômico contra o socialismo, enquanto este argumento, em última análise, baseia-se nesses fundamentos e na filosofia empírica, e a filosofia empírica encontra-se em contradição com aqueles. No primeiro passo argumentativo, devo demonstrar que a metodologia empírica, ao contrário da sua própria pretensão, não pode ser aplicada às ações, e deste modo revela um primeiro exemplo, ainda que bastante negativo, de conhecimento a priorístico sobre as ações. O empirismo afirma que as ações, tanto quanto outro fenômeno, podem e devem ser explicados mediante hipóteses causais que podem ser confirmadas ou refutadas pela experiência. Agora, se este for o caso, o empirismo seria então forçado a considerar que as causas que agem variavelmente no tempo dizem respeito às ações existentes. Não se sabe com antecedência que determinado evento pode ser a causa de uma ação em particular. A experiência que teria que revelar isso. Mas, a fim de prosseguir no caminho que o empirismo quer que prossigamos, para relacionar diferentes experiências com respeito às sequências de eventos, tanto para confirmar quanto para falsear um ao outro, e se falsear, responder com uma reformulação da hipótese causal original, deve-se pressupor uma constância ao longo do tempo no funcionamento das causas. No entanto, se for verdade, e as ações puderem realmente ser concebidas como governadas pelas causas que agem invariavelmente no tempo, que tal explicar os explicadores, ou seja, as pessoas que realizam o próprio processo de criação, de verificação e de falseamento de hipótese? Isto é, todos nós que agimos de forma que os empíricos nos dizem para agir. Evidentemente, para fazer tudo isso, assimilar, confirmar ou falsear a experiência, substituir hipóteses antigas por novas, deve supostamente ser capaz de aprender. Contudo, se é possível ser capaz de aprender a partir da experiência, e o empírico é obrigado a admiti-lo, não se pode então saber em qualquer dado momento o que se saberá posteriormente, e como se atuará sob as bases desse conhecimento. Ao invés disso, se pode apenas reconstruir as causas de suas ações após o evento, do mesmo modo que só se pode explicar o próprio conhecimento depois de já possuí-lo. Ou seja, como é que você vai ensinar alguém de uma coisa que você não sabe? Por exemplo, se eu for ensinar alguém a andar de bicicleta, eu não sei andar de bicicleta, eu não vou saber, porque eu não sei. Agora, sei lá, se pedir pro meu pai, por exemplo, meu pai sabe andar de bicicleta, então ele poderia te ensinar, mas eu não posso. Agora, por exemplo, se sei lá, você não sabe gravar vídeo pro YouTube, de repente eu posso te ensinar, se eu sei fazer. Entendeu? Então, pra eu, o que eu vou estar querendo colocar aqui? Para você ter um conhecimento, passar um conhecimento, vamos assim, explicar um conhecimento, você precisa ter esse conhecimento em primeiro lugar. Então eu só consigo explicar como gravar vídeos porque eu sei como gravar vídeos. Basicamente isso.
Portanto, a metodologia empírica aplicada ao campo do conhecimento e da ação, que contém o conhecimento como seu ingrediente, necessário, é simplesmente contraditória. Um absurdo lógico. Nota 111. E aqui o Hoppe referencia ele mesmo no livro que está escrito em alemão. Enfim, vamos lá. Ele coloca aqui, página 37. Aqui o argumento é resumido dessa forma. Ele se autorreferenciando. Então vamos lá, vamos ver o que o Hoppe está falando no outro livro dele. Livro em alemão que é impronunciável. Eu, e como possíveis oponentes no argumento, outras pessoas somos capazes de aprender. Essa afirmação não pode ser desafiada sem implicitamente admitir que ela está correta. Uma verdade a priori. Um axioma, vamos chamar assim. Acima de tudo, deve ser considerado qualquer um que empreenda uma investigação sobre causas. Na medida que a proposição 1 é válida a priori, 2. Se for possível aprender, não se pode saber em qualquer dado momento que se saberá posteriormente e como se atuará sobre as bases desse conhecimento. Se não se sabe em qualquer dado momento que se virá a saber em algum ponto depois, seria sempre impossível aprender alguma coisa, mas veja a proposição 1 sobre esse ponto. 3. A afirmação de que é possível prever o estado futuro de seu próprio conhecimento e ou de outrem, e as ações correspondentes que são a manifestação deste conhecimento, ou seja, encontrar as variáveis que podem ser interpretadas como as causas, envolve uma contradição. Se o sujeito de um determinado estado do conhecimento ou de um ato intencional pode aprender, então não há causas para isso. Contudo, se as causas existem, então o sujeito não pode aprender. Mas veja novamente a proposição 1. Então, uma nota um pouco longa aqui, mas necessária. Vamos seguir aqui que eu vou terminar esse parágrafo aqui e já vou cortar. O princípio da constância pode ser corretamente considerado dentro da esfera dos objetos naturais, e sendo assim, essa metodologia do empirismo pode ser ali aplicada. Mas no que se refere às ações, qualquer tentativa de uma explicação empírica causal é logicamente impossível, e isso, que definitivamente é o conhecimento sobre algo real, pode ser de fato conhecido. Nada pode ser conhecido a priori sobre qualquer ação específica, mas o conhecimento a priori existe em relação às ações na medida em que elas, sob qualquer condição, são ações. Pode ser conhecido a priori que nenhuma ação pode ser concebida como previsível sob as bases das causas que atuam constantemente. O segundo insight sobre a ação é do mesmo tipo. Demonstrarei que enquanto as ações em si não podem ser concebidas como tendo sido causadas, qualquer coisa que seja uma ação deve pressupor a existência da causalidade no mundo físico na qual as ações são realizadas. Causalidade, cuja existência a filosofia empírico-positivista, por qualquer razão, teve considerado a fim de realizar seus próprios procedimentos metodológicos logicamente factíveis, apesar de sua hipótese definitivamente não poder ser considerada como derivada da experiência e nem justificada em relação a esta, é uma categoria da ação, ou seja, é produzida ou construída por nós, obedecendo a algumas regras procedimentais. E essa regra, como se vê, revela-se necessária sob qualquer condição para agir. Em outras palavras, esta regra é de tal maneira que não pode, de modo concebível, ser falseada, e até mesmo a tentativa de falseá-la teria que pressupô-la. Bom, aqui o Hoppe vai entrar num argumento bem maior, literalmente toda essa página aqui é um parágrafo gigantão que ele só vai terminar na 114. Termina aqui mais ou menos, como vocês podem ver. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar essa parte aqui porque já está mais ou menos na faixa que eu quero deixar, entre 15 a 20 minutos, então já está com 18h46, mais ou menos. Acredito que vai mais algumas partes aí, porque tem mais 9 páginas, se manter mais ou menos o mesmo ritmo, acho que de mais 1, 2 partes, já deve dar para cobrir essa parte, mas enfim, o livro é bastante complexo, as explicações são necessárias, então eu preciso fazer muito mais comentários sobre a leitura do que propriamente a leitura em si, porque é muito complexo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, me proponho a responder aí. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo. Novamente, encarecidamente, se inscrevam no canal. O canal está perto dos 300 inscritos. Isso ajuda demais a divulgar o canal. Já um número bastante grande, né? 3 centenas de pessoas. E vai ter o vídeo especial aí do 300 se isso acontecer logo. Mas é isso aí. Queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo. Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou de alguma coisa, não sei, o espaço dos comentários está aberto aí para fazer um comentário crítico também. Pode ser, uma crítica construtiva é sempre bem-vinda. E é isso. Queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.